Olá, damas, cavalheiros e nobres no ínterim. Chegou aquele momento tão maravilhoso, tão esperado, de vermos mais OVAs da melhor década da história, se você ignorar todas as partes ruins dela. Vocês conhecem o formato, e se não conhecem, deviam ver os outros episódios. Então, sem mais delongas... Unkai no Me Kyu Zegai, ou Zegai, o Labirinto do Mundo das Nuvens, foi um OVA original de 1993 de só 2 episódios, dirigido e escrito por Shigenori Kageyama, mais conhecido por trabalhar com pornografia. Mas Zegai não é muito pornográfico, então eu posso falar dele no YouTube sem risco. Então, sem mais delongas, vamos ver quem é Zegai. Sacou? É uma piada de inglês, é porque Z parece o artigo the e... Nossa história abre com um incidente ocorrendo em 1945, em plena Segunda Guerra Mundial, em algum lugar do Japão. Este homem de cílios e bigodes simplesmente fabulosos invade um templo para adquirir a Máscara de Zegai e o Sino de Zegai. A Máscara de Zegai ele encontra sem problemas, mas de acordo com este cara do templo, o Sino de Zegai não está mais lá, porque ele foi jogado para outro canto da história e está com a sacerdotisa de Zegai. É quando este samurai encapuzado aparece e tenta deter o Homem dos Cílios, e falha. Aí o Super Samurai e este velhinho aqui resolvem ir com seu veículo voador para onde essa tal sacerdotisa está, em outro mundo, guiados por este lindo Chonk, este maravilhoso gato que serve como bússola espaço-temporal, por algum motivo. Mas aí cortamos pro período da tal sacerdotisa, o distante futuro de 1993. Ela é uma adolescente normal chamada Miki, que, no momento, está tendo desentendimento com sua amiga, também adolescente normal, chamada Sayaka. O OVA demora bastante para revelar a razão por trás do desentendimento, e é um negócio bem idiota sobre a Sayaka estar afim de um cara e não ter contado pra Miki, é estúpido. Mas antes de chegar nesse momento, eu bolei minha própria explicação, e na minha opinião ela é muito melhor. Sayaka, é óbvio que High School Musical 1 é muito melhor que o 2! Ele é mais direto e objetivo, e o 2 cancela o desenvolvimento de personagem de metade do elenco! Não, Nick, é o 2! Ele é muito mais bem produzido, tem músicas melhores, e o Troy e a Gabriela se beijam finalmente, e tem o Libera Libera! Sim, mas a Sharpay no 2... Peraí, amiga, é 1993, High School Musical não existe ainda. Não muda de assunto, Mickey! Enfim, a Mickey manda a Sayaka tomar no cu e sai correndo, deixando cair o Sino de Zegai, que a Sayaka pega, mas não consegue achar a envergadura moral pra devolver pra amiga com quem ela está atualmente de mal. Ah, o gatinho godinho, olha ele é tão godinho, olha esse godinho. As duas pegam o ônibus, só que dormem nele. E depois, o ônibus misteriosamente desfreia sozinho e vai ladeira abaixo, passando por um túnel e, tal qual em Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki, ele leva a outro mundo. Um mundo de nuvens. Que não é um labirinto, o título mentiu pra gente. Nele está esta fabulosa mulher cabeluda, Himiko, que está sob posse da Máscara de Zegai, e ordena que seus lobisomens robôs... Cara, eu adoro anime. Capturem a sacerdotisa para então poder abrir o portão do vento e adquirir poder supremo. E o Homem dos Cílios também quer esse poder, e pretende pegar o sino para adquirir o poder no lugar dela. Outro interessado nisso é este velho aqui, chamado... David. Pera... Não pode ser... enfim... Quem tem medo de lobo mau, lobo mau, lobo... Vendo a Sayaka com o sino de Zegai, os lobos levam ela, acreditando que ela é a sacerdotisa de Zegai. A Miki tenta salvar a amiga, mas não adianta. Os lobos enfiam essa amiga num enorme tanque e vazam dali. Após correr bastante, a Miki acaba chegando numa pequena aldeia em que ninguém fala com ela. O cara dos cílios, por sinal, o nome dele é Kong Ming, aparece pra nossa heroína e explica que saquei. Excelente forma de economizar dinheiro com atores de voz, né? O Silio Man explica que eles estão no mundo das nuvens, que é um mundo que tem nuvens. E que todo mundo que não é desse mundo é do nosso mundo, incluindo os cílios, o que eu acho estranhamente difícil de acreditar.
Mas isso não importa. Ele promete guiar a Miki de volta pro mundo real e... でも、私、友達を、さやかと一緒でなければ。そのさやかさんももう元の世界へ戻っているかもしれないよ。os lobos eram só taxistas muito entusiasmados. Eles só não levaram a Miki também porque, olha, não pense muito, só vai. Ele aponta ela na direção de uma fenda aí que teria a passagem de volta e cortamos pra Himiko de novo, que capturou a Sayaka e tá se sentindo ótima e... Ok, o Da Vinci tem um mini Da Vinci no ombro que fala e age em sincronia com ele. O que é este anime? Enfim, ela vai ter que esperar mais um dia pra fazer o ritual para abrir o portão, que nós sabemos que não vai dar certo devido ao motivo Sayaka. Próxima cena. Miki chega em outro vilarejo de pessoas sem dubladores, mas consegue se comunicar com eles mentalmente. ここで伝える言葉を。 Após essa linda comunicação, ela é guiada até uma misteriosa coroa. E vocês vão ficar chocados em saber que essa coroa se chama a Coroa de Chamas. Eu também fiquei decepcionado. A galera explica que o clima anda meio doido e querem que a Miki use a coroa pra consertá-lo. Mas é aí que Da Vinci ataca com tanques. Tá aí uma frase que eu nunca achei que diria. Pra pegar a coroa, porque, pelo que eu entendi, a coroa pode substituir o sino de Zegai e a máscara de Zegai pra cumprir a mesma função que eles. O que parece meio... sei lá... tira um pouco a grandiosidade desses objetos, sabe? E aí o Cilioso aparece e... あの娘こそが世界の巫女。行け！あの娘と宝冠を取り戻してこい！ Silício, Cecílio, você tava com ela! Era só ter levado ela! Você é estúpido! Enfim, felizmente a Miki é salva por aqueles samurai e velho do começo do OVA. Eles finalmente explicam que todo mundo não nativo ao mundo das nuvens veio de vários pontos diferentes da história do nosso mundo. Sim, o Kong Ming, a Himiko e o Da Vinci são as figuras históricas. Sim, Leonardo da Vinci, de fato, era um viciado em tanques com uma marionete dele mesmo. Tudo normal. Com o samurai da capa sendo Hijikata Toshizo, o subcomandante do Shinsengumi, e o velho sendo Hiraga Gennai, histórico escritor japonês. Explicado isso, eles são atacados pelos lobos da Himiko, mais 2 generais robôs dela, que, sim, são figuras históricas reais também. Tem lutinha, e Hijikata vence os robôs, e todo mundo sai mais ou menos inteiro. De volta a Himiko, ela está frustrada porque o ritual com a sacerdotisa não tá rolando, e ela é burra demais pra se tocar que é porque a Sayaka não é a sacerdotisa. Pera, então... ela pode abrir o portão do vento mesmo sem a Sayaka? Ela só capturou a menina pra adiantar o processo em um dia? Enfim, de volta aos nossos heróis Zegai. Sim, é seriamente assim que eles são chamados, até pelos vilões, é bem estranho. O Hijikata decide que a Miki corre perigo demais se continuar com ele e o Gennai, e manda ela voltar pro seu mundo com a ajuda desse requintado felino mágico. E tipo, isso é bem idiota de se fazer, sabe? Vamos deixar a menina sozinha com o gato, ela vai ficar bem. Mas é ainda pior quando o Hijikata revela, logo depois, que sabia que a Miki era a sacerdotisa certa. Então, você sabe que é ela que os vilões querem e deixou ela sozinha com o gato. Acho que o Shinsengumi não era tudo isso, né? E isso, de fato, se mostra uma má ideia, porque o Cecílio encontra a Miki e tenta hipnotizá-la para descobrir onde a coroa está. Só pra constar, ela está com um gatinho. Aí coisas acontecem, e o lugar explode, e a Miki consegue impedir os Cilianos de pegar a coroa e se reúne com o Hijikata e o Gennai. Todo esse trecho do OVA podia ter sido cortado porque nada avança nele. Isso é seguido por uma breve cena de desenvolvimento de personagem e... romance entre a Miki e o Hijikata. お前のいた日本はどうだった？平和、すっごく平和。 A menos que você seja estrangeiro, sem teto, queer, Ainu, mulher e um salaryman. Mas fora isso, é insanamente pacífico. E tipo, felizmente não vai pra frente, mas essa sugestão de romance entre os dois é meio nojentinha, porque Hijikata Toshizo só começou o Shinsengumi aos 28 anos. Então...
Enfim, após isso, o Genai encontra uma fonte termal pra Miki tomar banho e dar fanservice pro telespectador. E dá a ela privacidade pra isso. Ah, que alívio. É raro ver um velhinho de anime que não é um tarado nojento. Tenho que tirar o chapéu pra Zegai, pô. せっかく目の保養させてもらうつもりだったんじゃが、あんな目で見つめられてはの。 Eu fui um idiota ingênuo por confiar e nunca mais o farei. O dia amanhece e a Miki apresenta sua roupa de guerreirinha fansérvica que ela veste na key art do OVA. Não posso respeitar ela, já que é só uma desculpa pra ela mostrar mais calcinha, mas tenho que admitir que fora desse contexto é bem da hora. Aí eles são atacados pelo Da Vinci e a Miki acaba caindo da aeronave, com o Hijikata pulando pra salvá-la. Chihiro, obrigado. O meu verdadeiro nome é Nigihayami Kohaku Nushi. Nigihayami? Nigihayami Kohaku Nushi. É então que o motor vivo da aeronave, sobre o qual eu não falei, lança seus filhotes laser e destrói a unidade do Genai, Vitória, vamos pra Himiko e pra Sayaka. É aqui que a atriz de voz da Himiko entende em que tipo de OVA ela tá e começa a ficar maravilhosa no papel. Lindo. Ah, e também... Eu acho que precisa de um sacrifício agora. Sei lá, eu tô inventando as regras. Só pra constar, durante esse período, a Miki está usando um canhão de ano novo que o Genai preparou pra enfrentar uns capiroto aí, e o canhão é bem da hora, eu só queria falar. O Hijikata então chega pra deter a Himiko, só que é complicado porque ela é imortal agora, após absorver parte do poder de Zegai ou alguma coisa assim. Sério, eu já desisti de entender o negócio do portão do vento e Zegai e tal. Hijikata resolve tentar uma investida suicida na Himiko, mas é aí que o sino de Zegai, a sacerdotisa de Zegai, mostrando a calcinha, e o gato de Zegai tem algum tipo de reação mágica, vestindo a Miki como sacerdotisa e fazendo ela estraçalhar a Himiko com o poder do amor. Com a Himiko morta, tudo está resolvido e a paz reina no reino das nuvens de novo. E a Miki acorda no ônibus, se perguntando se tudo foi um sonho. さっきはごめんね。つまんないことで怒って。Tá tudo bem, pelo menos nós duas concordamos que High School Musical 3 é o melhor da trilogia. Fim. É o que eu diria, mas no dia seguinte, na escola... 変な猫。というわけで転校生を紹介してやろうか。三部誠君だ。仲良くやってくれ。 Tá, né? Zegai é exatamente o que eu queria que Izumo e Landlock fossem. Um OVA de aventura, bem estúpido, porém muito confiante. A história dele é boa? Não. Os personagens dele são memoráveis? Também não. Mas ele realmente tem aquela energia legal de história de ação escrita por menino de 13 anos, com regras mudando do nada, conceitos ridículos para personagens, mundo de fantasia mal construído. E pra alguns talvez isso seja um contra, mas eu me diverti pra caramba. E de quebra, ele pode não ser a coisa mais linda do mundo, mas também não é feio. Acho que rende uma boa sessão de cineminha trash com os amigos. E isso não é de se jogar fora, na minha opinião. Gakkou ga Kawaii Inuki Kanako Zekkyo Collection, ou, traduzindo, A Escola dá Medo, uma coletânea de gritos de Kanako Inuki, é um assustador OVA de um só episódio de 1999 da Toei Animation. Bom, eu digo um episódio, mas não é bem assim. Como o nome sugere, é uma coletânea de 5 adaptações de 5 histórias, especificamente 5 histórias que giram em torno de um mesmo personagem, da autora Kanako Inuki, famosa no ramo do terror. Vamos a ele. E sim, todo mundo nele é super zolhudo, é o estilo dela. As histórias giram em torno de um estudante bem sinistro, bem feio, bem desconfortável, bem estranho, bem claramente um assassino em série, chamado Fumio Kida, mais conhecido pelo seu apelido Bokita, que parece ter uma obsessão com garotas. Ele quer muito uma namorada, tipo, muito mesmo. A vontade dele de namorar é de matar. Na primeira história, ele se apaixona por esta menina, Matsuko, que obviamente rejeita ele, dizendo que nunca namoraria alguém tão sujo.
Aí o Bukita é isekaiizado e aí ele volta como zumbi, falando que agora ele está limpo, então sem desculpa, sabe? Aí a Matsuko arrasta a linha de chegada mais pra trás, dizendo que nunca amaria um morto e destrói o zumbi com o poder de um boneco voodoo que o Bukita deu pra ela. Olha, é um resumo, eu tenho que pular algumas coisas. No dia seguinte, ele volta dos mortos. Logo, ele está vivo agora e a Matsuko não tem mais desculpas. Aí a menina se cansa disso e se auto-isekaiza na rua. Fim. Na segunda história, esta menina, que parece uma Pretty Cure olhuda, Choco, mostra um pouquinho só de gentileza pro Bukita, o que faz ele imediatamente superar a Matsuko e mirar nela. Ele metafora meninas comparando-as a borboletas e captura a Choco através dessa borboleta, que é a presilha dela, mas também é ela. Olha, enfim, a menina consegue libertar a borboleta e, assim, a si mesma, só que as asas da borboleta ficam danificadas, o que não permite a ela voar. Assim como não permite a Choco escapar. E a menina cai de um prédio e é empalada no portão principal. Tal qual borboletas. Ai, borboletas! Terceira história. Bukita se apaixona mais uma vez, dessa vez por esta aspirante a pintora chamada Risa. Ele provoca ela dizendo que ela só pinta autorretratos porque não ama ninguém. Mas ela diz que é capaz de amar alguém desde que esse alguém esteja numa pintura dela. Bukita pergunta, até eu? E por alguma razão a Risa responde, sim, e começa a pintar ele. Só que logo depois ela se vê dentro da pintura que o Bukita estava fazendo dela e, para escapar, ela corta o quadro que ela estava pintando do Bukita ao meio. Voltando para a sala de artes, ela encontra o Bukita, de fato, partido ao meio, como no quadro, e, apavorada, resolve fugir dele da única forma que é capaz, pintando um quadro dela mesma em um lugar que o Bukita não pode alcançar. Fim. Eu falei que eram 5 histórias, mas isso é verdade com um asterisco, porque a história 4 é tão curtinha que quase não conta. Uma menina tenta dormir. Ela sente um monstro no armário. O monstro é CG feio, ela é justificada no medo. Ela fecha o armário, mas o monstro continua ali. Fim. Bem curtinha, mas merece destaque, porque é a única desse OVA que tem um visual bonito e adequado para uma história de terror. A gente fala mais disso depois. Última história e também a mais longa. Bukita se apaixona por esta aspirante a mangaka chamada Yumeko, que, pra sorte dele, é totalmente cega sem seus óculos. E os óculos dela acabaram de quebrar, que coisa! Bukita parece finalmente ter alcançado a felicidade por causa disso, com a Yumeko cegamente se afeiçoando a ele, e ela se apaixona pra valer quando o rapaz salva ela de cair de uma escadaria. Ele então resolve levar a Yumeko pra dentro do mangá dela, onde o Bukita tem esta aparência, mas um coleguinha de escola da Yumeko, que nós conhecemos antes, aparece e tenta tirá-la de lá, declarando seu amor por ela. E é aqui que aprendemos um plot twist. Na verdade, não foi o Bukita que salvou ela na escada, foi este rapaz. A Yumeko então percebe que ela ama o outro rapaz, e o Bukita, desta vez, deixa a garota ir, se submetendo ao seu destino de morrer sem amor para preencher seu coração vazio. Literalmente. あいつはブキタはどこへあいつはいなかったのよ。最初からいなかったのよ。ブキタくんなんて最初からどこにもいなかったのよ。 Aham, Yumeko, eu vou fingir que isso faz sentido. Mas a cena pós-créditos mostra que foi tudo pegadinha do malandro, porque Bukita só mudou de escola e continua com seus joguinhos. Esse foi o meu primeiro contato com a Kanako Inuki, e só aqui dá pra ver que as histórias dela têm muita criatividade, excelente atmosfera, são tão intrigantes, ela faz jus à sua fama. Mas a Toei foi o estúdio errado para adaptar essas obras, especialmente a Toei de 1999. Aqui eles estavam começando a trabalhar com animação digital e, apesar de não se saírem tão mal com ela quanto outros estúdios da época, a adaptação não consegue assustar nada com suas cores super vivas e seu abuso de atalhos cafonas de animação. Além da animação, que não é criativa o bastante com o terror. Acho que só recomendaria esse para fãs de animes de terror, que é um gênero tão escasso de obras. Para os demais fãs de histórias macabras, provavelmente é melhor se ater aos mangás da Inuki mesmo. Como curiosidade, o diretor deste OVA, alguns anos depois, dirigiria o anime de Gegege no Kitaro de 2007, o que faz sentido, né? E não é bem uma curiosidade, mas sou só eu ou essa musiquinha tema do OVA parece uma outra música?
Abra uma leve das paixões que vem de dentro. Boku no Chikyu Omamote, tradução literal Salve o Meu Planeta Terra, foi um mangá shoujo de Saki Hiwatari que começou em 1986. Há muito a se falar sobre ele, mas vou guardar para depois da sinopse do OVA, que foi feito em 1993 pela Production IG, adaptando os primeiros volumes do mangá. Enfim, vamos ao OVA. A protagonista da nossa história, mais ou menos falamos disso já, é a jovem Alice Sakaguchi, uma adolescente extremamente fresca. A primeira coisa que vemos dela é a reação dela quando seu vizinho, Rin, de 7 anos, prega uma peça nojenta nela, o que faz a Alice reagir deste jeito. E com tudo isso eu quero dizer que ela é uma adolescente bem realista. Um belo dia, ela vê na escola 2 rapazes tendo uma conversa escondidos que, fora de contexto, soa extremamente gay, mas que dentro de contexto também soa extremamente gay. Logo, ela acredita que eles são gays. Ao se deparar com eles no dia seguinte, ela reage assim. Homofóbica. Isso é algo que um gay diria. Desculpa, vamos voltar ao tópico. Esses dois são Jinpachi Ogura e Issei Nishikiyori, amigos que, já há um tempo, começaram a ter sonhos estranhos e coincidentes, em que eles são cientistas alienígenas vivendo em algum tipo de laboratório lunar, de um grupo de 7 pesquisadores que morreram lá, vítimas de uma terrível infestação de vírus. Pouco depois disso, a Alice tem um sonho do mesmo tipo, de ser uma cientista no laboratório lunar, e os rapazes percebem que todos os 7 aliens lunares devem ter reencarnado, e decidem procurar pelas outras reencarnações. Voltamos já a isso. A Alice volta para casa para ser babá do Rin e, depois dele ser insuportável, ela resolve matar ele. Acidentalmente. É isso que ela vai dizer no tribunal. O menino sobrevive à queda, mas, devido a ela, ele também desperta memórias. Rin é um dos reencarnados, com mais 2 sendo encontrados pouco depois. Mas, diferente dos outros, a vida passada do Rin, Shion, tem altos planos de vingança e destruição, dentre outras coisas, e o drama da história se desenrola a partir daí. Eu prefiro não dar uma sinopse episódio por episódio de Boku Chikyu, porque, como todo bom shoujo, ele é uma novela, com vários núcleos separados de dramas separados que convergem em certos pontos. Então, eu vou núcleo por núcleo. Vamos lá, começando com o núcleo menos interessante, o da protagonista. A Alice se sente mal e super culpada por quase ter matado Rin, e depois ela tenta se afastar dessa história toda de reencarnação, acreditando não ser realmente sua vida passada, Mokuren, devido a só ter tido um sonho com ela. E é mais ou menos só isso. A real é que ela, tal qual Mokuren, é mais importante por ser o centro de um triângulo amoroso, com Rin e Jinpachi sendo os 2 pretendentes dela no presente. Sim, ele mesmo, a criança de 7 anos, eram os anos 80, não existiam regras, inclusive rola beijo, socorro, 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 e suas vidas passadas Shion e Gyokuran, os pretendentes da Mokuren no laboratório. A Mokuren tinha um enorme fascínio e amor pela vida na Terra, o que se manifesta na Alice como a habilidade de ouvir plantas e atrair animais. Doutora Dolittle. O outro drama, e um que eu acho bem interessante, é o do Issei. Na vida passada, ele era uma mulher chamada Enju, que tinha um amor não correspondido por Gyokuran, a vida passada de seu amigo Jinpachi. A Enju desejou renascer como homem porque...
そう思っていた。 E pra isso, só o que eu posso dizer é... O planeta desse povo da Lua Tá meio atrasada, né? Esse tipo de coisa é normal aqui. E de fato, isso não adianta nada, porque os sentimentos de Enju por Gyokuran são replicados com Issei para com Jinpachi, com o Issei lutando muito pra negá-los, tentando separar a vida presente dele da vida passada, sem muito sucesso. E sim, isso resulta em gaysices. エンジなんだよ。 Yes! O último reencarnado é um adolescente chamado Haruhiko Kazama, atrasado na escola após passar vários anos hospitalizado. Ele tem uma semelhança física imensa com Shion, apesar de ser a reencarnação do médico Shukaido, o que acaba fazendo ele ser usado, abusado, torturado psicologicamente e geralmente maltratado pelo Rin/Shion. Bom, isso e porque o Shukaido fez uma enorme filha da putice com o Shion, que eu não vou contar, e o Shion se revela um puto vingativo. O Haruhiko tem ligação também com um homem chamado Kazuto Tamura. Guarda-costas de uma influente família, o Tamura meio que cria o Haruhiko como filho para espiar pela morte de seu irmão mais novo, e acaba se envolvendo em toda essa treta dos reencarnados e do Rin/Shion. Eu só mencionei ele porque eu acho ele muito legal. E por fim, o drama do Rin/Shion, que francamente é mais protagonista do que a protagonista aqui. Basicamente, ele utiliza de ameaças, manipulação e torturas psicológicas para perseguir um objetivo singular: modificar a Torre de Tóquio para que vire um tipo de arma que destruirá o laboratório lunar. Assim, salvando a Terra, nas palavras dele. E, claro, ele quer ficar com sua amada da vida passada nesta vida também, o que leva aos elementos desconfortáveis que eu listei ali atrás. É um negócio bem... Não, policial, você não entendeu. Ele é a reencarnação de um adulto. Ele é um adulto por dentro. Piadas à parte, tem uma explicação de por que o Rin é criança enquanto que os outros não são, e é bem triste. O Rin é aquele que tem ligação com todos os dramas, basicamente, e é sobre quem mais aprendemos no decorrer do OVA, até o último minuto. Ele tem poderes psíquicos poderosos e um monte de questões não resolvidas. Em suma, o Shion é bem ferrado da cabeça. E eu não vou contar mais que isso, porque ir descobrindo as camadas do Shion é uma das coisas mais divertidas da história, então, se quiserem saber mais, vão ler o mangá. Eu digo isso porque é bom ler o mangá, porque Boku Chikyu é uma obra importantíssima e influenciou várias autoras e autores após seu lançamento. A mais óbvia sendo, claro, Naoko Takeuchi. Amantes em uma sociedade lunar que morrem e reencarnam na Terra? Poxa, acho que vou colocar uma Sailor Fuku nessa ideia e criar uma franquia multimilionária. E além de influente, ele é bom, cara. Ele é muito bom. É intrigante, é envolvente, faz você ficar sempre na expectativa, é show de bola, se você conseguir ignorar o estranho elemento pedófilo. E o OVA é tão excelente quanto o mangá, na minha opinião. A animação da Production IG é estúpida de bonita, a direção é perfeita. É um negócio, cara. Tal qual o mangá, o OVA é considerado um clássico e faz todo sentido por quê. O OVA só cobre um pouco menos da metade do mangá, cortando coisinhas aqui e ali, mas mantendo os pontos mais importantes. Claramente, ele queria ter adaptado tudo, já que o último episódio inclui um monte de momentos de volumes mais à frente, meio que dizendo: a gente mostraria isto se pudesse, vão comprar o mangá. É uma pena que ele não cobriu tudo. Mas francamente, se eu fosse de apostar, apostaria que uma adaptação de Boku Chikyu pra TV vai sair mais cedo ou mais tarde, cobrindo a história toda. É um mangá ainda conhecido demais para continuar intocado por muito tempo. Infelizmente, essa adaptação com certeza não vai fazer jus a este OVA, que é só... animação noventista em sua melhor forma. Mas fazer o que, né? Enfim, recomendadíssimo. Mas tenha paciência, porque ele é meio lentinho. Wild Seven, de 1994, é um OVA de 2 episódios adaptando algumas das histórias do mangá epônimo de Mikiya Mochizuki, que saiu em 1969. Essa é uma propriedade bem antiga e, pra minha surpresa, bem sucedida também. O mangá acumulou 48 volumes durante sua serialização e deu origem a mangás continuação, série de TV, filme live action, um mangá remake moderno e somente um anime de TV em 2002, que na verdade era uma continuação do mangá, chamado Wild Seven Another, e esse inclusive foi exibido no Brasil, no Animax.
infelizmente é um daqueles animes do pacote do Akira Tsuburaya e, portanto, é feio pra cacete e provavelmente é mal escrito pra cacete. Eu não vou assistir pra conferir. Eu já tentei ver Genma Wars e nunca mais. Enfim, de volta ao OVA. Esta foi a única adaptação animada desse mangá. Será que é boa? Será que é ruim? Afinal, sobre o que é Wild Seven? Bom, sim, bora pra sinopse. O Japão contemporâneo de 1969 ou 1994, não importa. Esse pequeno país que abriga tantas metrópoles e que fica mais burocratizado a cada dia. Tão burocratizado, inclusive, que cada vez mais temos criminosos que todo mundo sabe que cometeram crimes, mas que não podem ser tocados pela lei devido à sua elevada posição social. Que bom que isso não acontece mais, né? Porém, alguns membros da polícia japonesa decidem fazer algo a respeito disso, montando um esquadrão especial da polícia para caçar esses criminosos e executá-los por fora, de forma 100% legalizada. E sim, nós vamos falar disso depois. Esse esquadrão é composto por 7 criminosos, tipo um, sei lá, esquadrão suicida, que andam por aí de moto. A moto é o símbolo deles, inclusive eles sobem e descem escadas de prédios de moto. Esse esquadrão é liderado por Dairoku Hiba, que, quando não está por aí matando pessoas em nome da lei, é um jovem normal que vive frequentando a cafeteria de Iko, sua todo mundo sabe que eles são afim um do outro, mas o mangá nunca deixa eles ficarem juntos. Dar uma sinopse do OVA é meio... não é difícil, mas poderia parecer bem desconexo. Pelo que eu entendi, o OVA adapta vários momentos de vários capítulos do mangá e tenta organizá-los como uma grande história linear, o que quase funciona, mas não completamente. Acho que o elemento principal, e mais focado no segundo OVA do que no primeiro, é que tem esse produtor de TV super influente chamado Kuromatsu, líder de toda uma cadeia de caras super influentes, cujo plano consiste em matar o dono de um canal de TV e ficar com o canal de TV para ele, porque é assim que aquisições funcionam, conquistar os corações dos telespectadores, fazer lavagem cerebral neles com o passar do tempo, produzir programas que enalteçam os membros de seu sindicato do mal, o que fará esses membros entrarem para a Assembleia Legislativa Japonesa e, assim, dominar o mundo. De alguma forma, esse plano envolve um esquadrão de motoqueiros assassinos fantasiados com armaduras samurais e afins, um esquema de luta livre e legal de idols e um negócio de fazer o fundador do Wild Seven reexperienciar eventos terríveis e terrivelmente vagos de seu passado. Já do lado dos Wild Seven, as ações cada vez menos obedientes deles fazem com que a equipe corra o risco de ser dissolvida, e os nossos heróis simplesmente precisam desobedecê-las se quiserem impedir o Kuromatsu de executar o seu maravilhoso, brilhante plano que faz total sentido. E mano, se essa sinopse não deixa bem claro que isso é baseado num mangá dos anos 70, eu não sei o que deixa. Wild Seven é uma história de ação, não de personagem, sabe? Não me entenda mal, os 7 selvagens têm personalidades bem definidas, alguns mais que outros. O lado emotivo deles é importante para decisões que eles tomam, e eu adoro esse aqui porque o cabelo dele é fabuloso, mas não tem nada de crescimento pessoal aqui, não aprendemos muito sobre eles. De fato, são uma equipe, numa missão, que querem cumprir a missão por odiar a injustiça. Absolutamente nada de errado com isso, só significa que fazer uma sinopse zoada é meio difícil. Então, antes de eu chegar no elefante na sala, que eu estou ignorando até o último minuto, quero só apontar coisas que eu botei aqui nas minhas anotações que eu acho dignas de nota. No primeiro OVA, tem uma cena de perseguição em que toca uma música licenciada no fundo, essa sendo Highway Star, da banda Deep Purple. Sabe, aquela do Nobody's gonna take my car, na. Espero que este vídeo não seja derrubado por esse meu cover, ele foi muito perfeito. Aliás, assim como a música, eu me segurei de mostrar as cenas mais violentas do OVA porque ele é bem anos 80 nesse sentido, bem visceral. Bom, mais especificamente, o primeiro OVA é. O segundo até que é bem levinho, pros padrões de um OVA. O designer de personagem deste OVA foi o mesmo de Gundam Seed. Não parece nada, né?
O estilo dele enfeiou bastante com o tempo, ao que parece. Esta morte aqui foi bem engraçada. Eu sei que eu disse que não ia mostrar as cenas mais violentas, mas... é tão engraçada! Eu precisava mostrar. Chegou um ponto no segundo OVA em que eu fiquei preocupado, pensando... isso tá normal demais, tá pé no chão demais. E foi justamente quando esta dominatrix apareceu para lutar contra o Hiba, e eu pude ficar aliviado. Isso é tão anos 70 que dói. E por fim, eu quero mostrar estas duas cenas pra vocês. 悪とは大物ほどずうずうしく世間をのさばり歩いてやがるってわけかい。何者です？大岩ライター。表向きは MC、つまり司会者などを養成する MC プロの社長だが MC プロは日本の政界とも深いつながりがある。すなわち政治家が敵の闘志を抹殺したり、汚職の証人を人知れず消したりすることにも彼らは手を貸しているのだ。待った。そういう敵は生かしておいた方がいいね。そうすりゃくだらん政治家は殺されていなくなる。日本も住みよくなるぜ。Por que eu mostrei estas cenas, você pergunta? Por nada não. Ok, chega de ignorar o elefante. Vamos falar dele. Então, arte é o produto do pensamento de alguém, e o pensamento de alguém é influenciado pelas circunstâncias desse alguém. Logo, a arte depende muito de coisas como onde o artista cresceu, em que época foi isso, qual era a classe social dele, a etnia, como o mundo era na época, e assim por diante. É por isso que sempre devemos julgar coisas antigas, levando a cultura da época em consideração. Mas o mesmo se aplica aos consumidores dessa arte. O modo como eles vão processar a obra depende muito de todos esses mesmos fatores. E isso inclui Wild Seven. Se me perguntassem se esse OVA é bom, eu provavelmente diria que até que é. Os 7 protagonistas são divertidos, apesar de não aprendermos muito sobre eles. O OVA tem excelentes cenas de ação, tanto o design de personagem quanto a animação são muito bonitos. Rende 1h40 bem divertida, se você curte esse tipo de coisa. Mas o conceito desse anime me deixou tão extremamente desconfortável do começo ao fim. É que, sabe, esse negócio de policiais que podem matar alvos livremente sem sofrer consequências é um tanto presente entre nós. E inclusive conta com vários apoiadores fora da polícia também, com consequências absolutamente desprezíveis. Então não deu pra evitar, eu fiquei com um embrulho no estômago quando a execução brutal de um assaltante a bancos no começo é ilustrada como super descolada, estilosa e heróica. Deu um embrulho ainda maior quando os Wild Seven torturam o vilão da história alegremente. Afinal, ele é do mal, então tudo bem tortura. E mais uma embrulhada quando um outro oficial confronta eles quanto a isso e eles simplesmente mostram seu distintivo, por assim dizer, deixando claro que eles estão acima de conceitos bobos como direitos humanos. Aliás, a adaptação até tem uma certa ciência disso. A cena dos assaltantes de banco no começo, por exemplo, que é adaptada do mangá, originalmente era só isso, um assalto a um banco, mas o anime resolveu adicionar também uma refém a esse assalto, provavelmente para fazer a morte deles parecer mais merecida. Afinal, nos anos 90, ninguém seria idiota o bastante para ter pena de um banco. E não me entenda mal, eu estou perfeitamente ciente de que o contexto na época da criação de Wild Seven era bem diferente. Afinal, foi criado no Japão, um país bem menos violento que a maioria, e numa época em que violência policial não era um tema realmente discutido. E eu também entendo que o aspecto policial nem é o foco da história, na real. É mais uma catarse para uma frustração que todo mundo que tem um pingo de caráter sente na nossa sociedade, que é a de vermos tantos criminosos na mídia que não são presos devido a detalhes técnicos, ou que são condenados, mas logo saem e vão para outro país e tudo fica bem. Só que eu, Sago de 2023, não sou capaz de ignorar que muitos desses criminosos na realidade são policiais, ou no mínimo estão ligados à polícia. Então, fica bem difícil pra mim engolir essa obra. Não me arrependo de assistir, mas acho que não vou ter pressa pra assistir de novo. Se fizessem um novo anime de Wild Seven pro público atual, acho que eu preferiria que os Wild Seven não fossem da polícia, que eles fossem só vigilantes mesmo. E se for pra não fugir muito da obra original,
O cara que criou o esquadrão poderia ser, em vez de um policial, um ex-policial, sabe? Enfim, teorias. Só fechando o OVA, se você não se incomodar com essas coisas que eu falei tanto quanto eu, e gosta de um bom anime de ação, eu recomendo. Não é muito profundo e o enredo não chega a lugar nenhum, mas é bem divertido. Mas chega de falar de coisa pesada, bora pro negócio bem mais leve. A Minha Deusa, conhecido como A Megami-sama no Japão, e também conhecido por seus títulos em inglês Oh My Goddess e Ah My Goddess, é um famoso mangá de comédia romântica de Kosuke Fujishima, iniciado em 1989. Ele teve 2 adaptações em anime, sendo a primeira delas o OVA sobre o qual falaremos aqui, que saiu em 1994, produzido pela AIC e que foi exibido por aqui pela Locomotion. Bom, não tenho muito mais a acrescentar a essas informações, vamos ao negócio. O protagonista da nossa história é o jovem Keiichi Morisato, 21 anos, um aluno de algum tipo de faculdade de tecnologia, acho que mecânica, ele sabe mexer em motos, que mora numa república masculina. Um belo dia, ele se vê sozinho e com fome, e resolve pedir comida utilizando seu telefone de disco, porque é 1989 e, cara, tudo era inconveniente antes da internet. Digo, mais inconveniente. Mas, infelizmente para ele, todos os restaurantes que ele conhece estão fechados, mas sua última tentativa de ligação o leva para um serviço diferente, a linha de ajuda das deusas, que faz se manifestar diante dele uma deusa, esta linda deusa chamada Belldandy. Ela diz que pode realizar um desejo dele, mas somente um. Keiichi não acredita nessa história de deusa ou de desejos, então deseja, sem muita seriedade, que a Belldandy vire namorada dele. Bom, ela realiza o desejo, e eles viram namorado e namorada. Infelizmente, mulheres são proibidas na República e Keiichi é expulso de lá. Após muita busca por uma nova morada, a Belldandy usa seus poderes de deusa para consertar uma velha casa e fica decidido que o casal vai morar nela de agora em diante. Então, não vai ter problema se nós quisermos ficar neste lugar. Não, tá tudo bem. Nós vamos poder ficar. Eu recebi permissão para morarmos aqui a partir de hoje. Do governo? E é basicamente isso. Os dois passam a morar juntos e gradativamente se conhecem melhor e evoluem seu relacionamento. No decorrer dos episódios, outras deusas, irmãs da Belldandy, passam a morar lá, a sedutora Urd e a infantil Skuld, e vai rolar muita confusão com essa galerinha da pesada. Os episódios seguem uma progressão bem típica de animes desse tipo. Os episódios 1 a 3 servem para apresentar cada deusa, e os últimos 2 são uma reviravolta dramática digna de um clímax. Na introdução da Urd, Keiichi e Belldandy vão pra praia, e a irmã mais velha tenta aproximar os dois, porque, sei lá, ela estava entediada no dia. Esse episódio também inclui esta menina, que existe. Talvez Morisato até ache que você é uma chata! Uma chata! Uma chata! No fim, a Urd recebe esta mensagem. Mensagem do Kami-sama. Pode ser cruel, é mal. E é forçada a ficar na Terra, morando com o nosso casalzinho. No terceiro episódio, Keiichi se prepara para uma corrida de moto. Então foi daqui que saiu a ideia para X-Driver. Enquanto que a Skuld chega no pedaço e tem ciúmes da Belldandy, tentando atrapalhar o Keiichi para os dois se separarem. E no quarto e quinto episódios, um problema místico aí faz com que desastres rolem sempre que o Keiichi e a Belldandy estão próximos, o que os força a fazer distanciamento social por vários dias, o que gera delicioso melodrama. Belldandy, é melhor você não ir pra escola por enquanto. Se você for, vai acabar sofrendo. Mesmo que eu não possa ficar do lado dele, quero estar o mais próximo que conseguir. Eu quero respirar o mesmo ar. No fim, a Belldandy é ordenada a ir embora e voltar pro céu, e tem todo aquele drama de separação, triste, mas felizmente a Urd e a Skuld fazem um negócio mágico aí e conseguem impedir essa despedida. E viveram felizes para sempre. A Minha Deusa, o OVA, porque eu não sei se o anime de TV e o mangá se encaixam nisso também, me surpreendeu muito. Porque, olha só esse conceito, ele parece tão fansérvico, sabe?
Um garoto passa a morar com várias garotas, sendo que uma delas foi magicamente forçada a ser namorada dele. A partir disso, eu só imaginei aquela coisa bem anime harem mesmo, sabe? Todas querendo levar ele pra cama, muitos tropeços do protagonista que resultam na mão dele indo parar no peito de uma, um episódio em que ele e seu harem vão pra uma fonte termal. Sabe? Love Hina. Mas na real, não. Eu vou ajudar, espera aí. Ai! Apesar do conceito fansérvico, a Megami-sama é um romancezinho bem leve entre uma moça muito fofa e um rapaz muito fofo, que, apesar de terem virado um casal por circunstâncias mágicas, respeitam um ao outro e tiram o tempo para conhecerem um ao outro, se apaixonando durante o fato. Digo, tem um pouco de fanservice, mas comparado aos padrões atuais, é super modesto. O foco realmente é em acompanhar a evolução do casal, e o OVA faz isso sem forçar muito a barra. É bem agradável. Diria até que ele é mais slice of life do que comédia romântica. E como cereja no bolo, o casal principal é formado por 2 adultos! Isso é tão bom, gente. Mais disso, por favor. Ajuda que o OVA também é bem bonito. As cores, o design dos personagens, a animação meticulosa, a trilha sonora, tudo colabora para um produto final que é extremamente agradável e que consegue até dar uma emocionadinha no final, o que é muito bacana. Se isso parece agradável para você, ver um casal de fofos sendo fofos e ocasionalmente soltando umas piadocas, é um OVA bem fácil de recomendar. Eu diria quase que dá pra ver com toda a família. Quase. E ele é ainda mais fácil de recomendar porque está dublado. Ele foi dublado em São Paulo, na extinta Capricórnio, e, como alguém que assistiu essa dublagem pela primeira vez para este vídeo, devo dizer que ela envelheceu muito bem. Marcelo Campos e Márcia Regina deixam Keiichi e Beldandi tão meigos quanto devem ser, e a interpretação e o script da dublagem como um todo são bem afiados, com uns raros tropeços aqui e ali. Desculpa pela Sayoko. Tudo bem. Por favor, não diga nada. Eu sou do tipo que reconhece que quase todas as dublagens da minha época envelheceram mal, mas esta segue sendo muito boa. Então, vitória! E pra fechar, eu só quero comentar que eu terminei o OVA pensando como conseguiram esticar essa premissa por 48 volumes de mangá. Sim, o mangá acumulou tudo isso. Pelo que me dizem, ele realmente enrola por toda a eternidade para chegar nos finalmente dessa relação. É um slow burn para acabar com todos os slow burns. Eu só senti que devia mencionar isso. 48 volumes! Bom, é isso por hoje. Com menos 5 OVAs riscados da lista, a escalada avança, mesmo que ainda esteja bem longe de terminar. Espero que vocês me acompanhem no próximo avanço dessa escalada, quando sair o próximo episódio desta série. E até lá, falou! Ai, estou toda melosinha. Melosinha. Don't like it, sim.